Segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, a bondade dos bons, a ciência dos sábios e a sabedoria. Então, já está num limite superior, né? A linguagem que emprega só respira a benevolência, invariavelmente digna, elevada, muitas vezes sublime. Sua superioridade os tornam mais aptos do que outros a darem mais justas noções sobre as coisas do mundo, sobre as coisas do mundo incorpóreo. Essa é a grande questão. A doutrina espírita, o livro dos espíritos, alguns espíritos superiores estavam lá falando sobre as questões do mundo incorpóreo. Passado algum tempo, alguns espíritos de terceira ordem começaram a falar do mundo incorpóreo. Como os espíritos de terceira ordem? Influência da matéria sobre o espírito. Seus referenciais são materiais, seus desejos são materiais. E só falam, de modo geral, do ponto de vista das coisas materiais. Esses espíritos é que vão se tornar mais populares, porque vão falar coisas que calam no coração dos espíritos de terceira ordem. Então, essa é uma questão. E, de modo geral, os espíritos de terceira ordem encarnados vão preferir as narrativas dos espíritos de terceira ordem do que dos espíritos superiores. Por enquanto. Daqui a alguns séculos, essas narrativas dos espíritos de terceira ordem vão para a obscuridade da história. Comunicam-se de bom grado, né? Nós já sabemos, mas não é por curiosidade. E eu quero entrar aqui numa questão fundamental agora, ok? Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, o espírito superior, segunda classe, está abaixo apenas do puro. Esse espírito encarna na Terra por exceção. O que é exceção? Aquilo que está fora da regra. O espírito tal encarnou no século I, no século II, no século III, no século IV, no século VI, no século VII, no século IX, no século X, no século XI, no século XV, século... Esse não é espírito da segunda classe, não é espírito superior. Esse é um espírito muito provavelmente de terceira ordem. Por quê? Porque um espírito que já está no limite da segunda ordem para se tornar benévolo, vide viúva Fulon, já chegou na segunda ordem, já vai para o mundo superior. Não há mérito em reencarnar na Terra várias vezes. Isso está no livro dos Espíritos também. Então, se o espírito encarnou nos últimos 2000 anos, ele encarnou 10 vezes, é espírito de terceira ordem. Mas ele tem um desenvolvimento intelectual grande, tudo bem, mas é um espírito de terceira ordem. Por quê? Os de segunda ordem, por exceção, encarnam na Terra. Por exemplo, vamos pegar por comparação um espírito que chegou lá no benévolo, lá na quinta classe. Aí ele vai para um mundo superior, encarna lá. A média de vida, vamos pegar por Júpiter, por exemplo, de 500 a 700 anos. Ele vai ficar na erraticidade algum tempo, sei lá, uns 200 anos, encarna num planeta desse, fica mais 700, só aí já tem 1000. Benévolo, só aí já tem 1000. Aí vai encarnar na Terra, vai passar mais uns 200 anos lá na erraticidade, encarna na Terra, só aí é 1200 anos. Só aí, um benévolo. Agora imagina um espírito superior que está perto da perfeição. Por isso que se encarnou na história da Terra inteira, se encarnou na Terra 2 vezes já é muito. Muito. Por quê? Porque é difícil. Mais ou menos, imagina um mestre em matemática dando aula de matemática para criança do primeiro ano do fundamental. Não precisa. Pode ser uma professora normal para ensinar matemática. Então, o que nós precisamos aqui de moralidade, um benévolo já é suficiente. Nós já achamos um benévolo estranhíssimo. Então, fulano de tal é superior. Muito provavelmente
temos que analisar os escritos, né? Mas se ele encarnou várias vezes, não é espírito superior. Pode até ser alguns no sentido binário, né? Kardec, quando separa inferiores e superiores, aí pode até ser, mas se encarnou 10 vezes, fica difícil também, né? Como nós falamos aqui, fizemos um exercício aqui só com o benévolo. Aí, bota aí, se encarnar aí, sei lá, de 2000 em 2000 anos, tudo bem. Agora, superior não. Exceção. É raríssimo. Raríssimo.